Meus irmãos e irmãs, nossa semana de Pentecostes, 7º dia. O Senhor que vos concede alegria e paz e os dons pela ação do Espírito Santo esteja convosco. Vamos fazer a nossa oração. Vocês respondem com os seminaristas: vem Espírito Santo e dá-nos teus 7 dons sagrados. Vem Espírito Santo e envia do alto do céu um raio da tua luz. Vem Espírito Santo e dá-nos teus 7 dons sagrados. Ó ditosa luz divina, ilumina plenamente o coração dos teus fiéis. Vem Espírito Santo e dá-nos teus 7 dons sagrados. Aqueles que creem em ti confiam, concede teus 7 dons sagrados. Vem Espírito Santo e dá-nos teus 7 dons sagrados. Hoje veremos, na primeira parte, o tema meios para se cultivar os dons do Espírito Santo. E na segunda parte, o último dom que nós queremos refletir, o dom da sabedoria, tão importante. Primeiramente, os meios para cultivar os dons do Espírito Santo. Pode-se questionar, se os dons são graças, como assim cultivá-los? No entanto, nós sabemos que se deve também buscar as graças de Deus. Deus se serve da nossa vontade. O próprio apóstolo Paulo, falando dos carismas, no capítulo 12 da primeira epístola aos Coríntios, diz: aspirai aos carismas, sobretudo à profecia. Deus se serve da nossa vontade, do nosso desejo. Esse é um princípio que pode se aplicar também aos dons, não só aos carismas, bem como também às outras graças que Deus nos outorga. Um outro argumento que afirmamos que não é equivocado utilizar a expressão meios para se cultivar os dons do Espírito Santo é que a forma pela qual respondemos às graças de Deus é também nos abrindo a outras graças que Ele pode nos conceder. Vou dar um exemplo: a vocação sacerdotal. Eu fui chamado a ser sacerdote. Por outro lado, para eu responder à graça da vocação, eu deveria buscar outras graças. A oração, a Eucaristia. Então, a forma pela qual eu respondo a um dom, ou eu aspiro a um dom, é também cultivando os meios da graça que o Senhor deixou à sua igreja. Por outro lado, na linha daquilo que falávamos anteriormente, também Deus se serve do nosso esforço, da nossa vontade, dos nossos desejos. Um princípio da teologia é: a graça supõe a natureza. E até o povo tem um ditado que diz assim, como que o próprio Deus falando, mas o povo cita, né? Faça a tua parte e eu te ajudarei. São princípios teológicos na simplicidade do povo, mas é um fato. Vamos então aos meios. O compêndio de ascética e mística apresenta um primeiro meio para se cultivar os dons, a prática das virtudes morais. Prudência, justiça, temperança, fortaleza, o cultivo de uma vida pautada na palavra de Deus, na vivência dessas virtudes morais. O compêndio diz assim: antes de alguém ser conduzido pelos instintos divinos, é necessário haver seguido primeiro as regras da prudência cristã. Antes de obedecer aos movimentos da graça, é preciso ter observado os mandamentos e triunfado sobre a soberba. Então, prática das virtudes morais. Nessa mesma linha, o compêndio diz que é preciso também combater o espírito do mundo. Gálatas capítulo 5, nós já citamos aqui nas nossas colocações, diz que os apetites da carne se opõem aos desejos do Espírito Santo.
Há uma contraposição. É preciso ceder às moções do Espírito em nossas vidas. Nesse aspecto, o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, diz: nós não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, que nos dá a conhecer as graças que Deus nos prodigalizou. Portanto, deixar-se ser guiado pelas graças de Deus na nossa vida, vivendo as virtudes teologais, combatendo o espírito do mundo. E o terceiro meio, cultivando os meios diretos que nos põem sobre a ação do Espírito, a intimidade com Deus, o recolhimento interior, pensar em Deus. Paulo diz: orai sem cessar. A prática da presença de Deus. Tem pessoas que dizem: todo dia, Padre, eu estou agradecendo a Deus, até nos meus afazeres. Isso nos põe sobre as moções, sobre os ensejos do Espírito no nosso coração, na nossa vida. E os outros meios, palavra de Deus, ler a Bíblia no mesmo espírito que ela foi escrita, como diz o Concílio Vaticano II, a vida sacramental, a Eucaristia, principalmente a confissão. Quando você comunga, você recebe uma efusão do Espírito Santo. Cristo te plenifica do Espírito em cada comunhão. Também, quando você se confessa, Deus te perdoa infundindo o seu Espírito, e infunde o seu Espírito te perdoando. A prática, a vida sacramental, tão importante na vida cristã.